Como foi essa virada de chave? Qual foi o momento que você teve um insight que foi decisivo para hoje você ser uma pessoa que vive na prosperidade, vive na abundância e ajuda tanta gente a conseguir o mesmo? O meu despertar, na verdade, foi uma decisão, foi uma escolha. Eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, fui criada por um pedreiro e uma dona de casa, e desde criança eu me questionava o porquê da pobreza. Quando eu via as pessoas com mais e nós com menos, eu sempre questionei minha família. E eu sempre ouvi que era porque Deus queria. Ah, por que que nós fizemos isso? Porque Deus quer. E desde criança eu questionei, falava, duvido, não acredito que Deus queira isso. Minha família é da congregação cristã, né, muito empenhada ali na igreja, falava: "Menina, você está blasfemando, você está indo contra Deus, né, o rico não vai para o reino do céu, então graças a Deus que a gente vive humilde, mas a gente tem Deus no coração". E aquilo não fazia sentido para mim, né, desde criança. Então eu comecei a questionar, eu comecei a querer entender o porquê da pobreza. Então, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui evoluindo, eu escolhi que a pobreza ela não tinha começado em mim, mas ela ia acabar em mim. E isso é um ponto que eu vejo muitas pessoas ainda terem um bloqueio, porque muitas pessoas se sentem culpadas quando elas têm algo, né, e observam que alguém não tem algo e acreditam que isso é responsabilidade dela. Então, esses bloqueios mentais, né, eu acredito que são os mais complicados. E como é que é essa questão desses primeiros bloqueios mentais, a remoção deles, né, no caso da escassez? Porque o que você comentou é algo que estava enraizado, e isso está enraizado em muitas pessoas, né? Uhum. Como é que é essa primeira partida, né, esse ponto de partida para liberar esses bloqueios mentais que são tão incisivos, né? Não foi da noite para o dia, foi um processo, né, que aconteceu ao longo de toda a minha vida, infância, adolescência, fase adulta. Tudo começou com esses questionamentos. E esses questionamentos me traziam muita dor, porque eles faziam com que eu brigasse muito com os meus avós. Meus avós da igreja, minha avó ali beata da igreja, e eu já nasci com uma mediunidade muito forte, então eu via muitas coisas, sentia muitas coisas, um mundo que era desconhecido para eles. Então toda vez eu sentia muito medo, porque a frequência vibracional da minha casa era baixa, automaticamente eu via muitas coisas negativas. Sempre que eu questionava meus avós e falava que eu estava vendo, e gritava de madrugada e pedia ajuda, eles falavam: "Menina, isso aí é falta de Deus no coração. Se você tivesse rezando mais, se você tivesse indo mais para a igreja, você não ia ver essas coisas". Então eu comecei a ficar doente, eu fui adoecendo, eu tive depressão, eu tentei tirar minha vida algumas vezes enquanto criança. E o que fez eu não tirar a minha vida foi justamente a crença religiosa. O meu avô, ele lia o Apocalipse para mim quando eu era criança. Então ele não lia livrinhos, né, de contos. Ele queria me explicar o mundo sobre a perspectiva dele. Então ele lia Apocalipse dizendo que se a gente não fosse para a igreja, se a gente não batizasse, se a gente não vivesse aquela vida ali para Deus, nós queimaríamos eternamente no fogo do inferno. E eu tinha muito medo daquilo, porque ele lia, eu conheço o Apocalipse de frente para trás, de trás para frente, então eu pensava: "Se eu sair daqui, aqui eu ainda tenho algum controle. E se eu sair daqui e realmente for queimar eternamente?". Então, a dor, a tristeza, a depressão, essa mediunidade ao longo dos anos foi me fazendo buscar informação. Então, conforme eu cheguei na adolescência, eu conheci o espiritismo, conheci algumas religiões, umbanda, kardecismo, e comecei a estudar um pouquinho sobre a espiritualidade. Estudando sobre a espiritualidade começou o meu despertar, mas o meu despertar só veio mesmo quando eu vivi uma experiência de quase morte. Eu tive um problema renal, esse problema renal fez com que o médico me desse 6 meses de vida. Nesses 6 meses de vida, eu saí do hospital e fui procurar em casa, na internet mesmo, coisas para fazer antes de morrer. E procurando coisas para fazer antes de morrer, pular de bungee jump, fazer um retiro espiritual. Eu conheci o professor Amit Goswami, e nos primeiros vídeos que eu vi dele, ele dizia como os nossos pensamentos, sentimentos e emoções criam a nossa realidade. Eu senti desde o início que eu não estava aprendendo, eu estava relembrando.
Então foi muito incrível, foi uma paixão à primeira vista com a física quântica. A partir dali eu comecei um tratamento de reprogramação mental. Em 3 meses e 2 dias eu estava curada. O meu caso foi para o Congresso de Urologia de 2014 como um caso não explicado pela ciência. Eu abandonei minha carreira corporativa, eu estudava engenharia, eu era coordenadora de saúde, segurança e meio ambiente, e abri o que hoje é conhecido como Instituto Doutora Próton. Eu gosto muito desses casos não explicados pela ciência, porque é É fantástico, né? fantástico. Porque, claro, a ciência é fantástica também, Sim. mas quando a gente consegue ter um resultado que não é explicado, aí entra nessa questão toda, né? Nesse universo todo que você está falando, que é maior do que o nosso próprio entendimento, né? Não é explicado pela ciência, né? Não foi explicado pela ciência da medicina tradicional, mas é extremamente detalhadamente explicado pela metafísica, por exemplo. Então, para entender a doença, e aí eu vou chegar na prosperidade, porque você não é próspero se você é doente, porque você pode ter sucesso financeiro, mas prosperidade é um conjunto de coisas, é você ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Você precisa entender um pouquinho a minha história e tudo que eu vivi até então. Então, a história que me contaram, porque grande parte da nossa história não é uma história que a gente sabe, é uma história que nos contaram, principalmente na infância. É que o meu pai fugiu quando eu nasci, a minha mãe foi uma mulher grávida, né, solteira, ela me teve com 18 anos de idade, a minha avó e meu avô assumiu, né, a minha criação, e a minha mãe morou com eles até meus 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, minha mãe foi embora, foi para um outro casamento e eu fiquei com os meus avós até então. Só que eu nasci com a ferida do abandono do pai e depois com a ferida do abandono da mãe. Então eu cresci com muita programação de abandono, de dor, de tristeza, de baixa autoestima. E tudo isso foi criando a minha assinatura energética, cocriando a minha realidade. Ok. Conforme eu fui crescendo, fui passando por todos esses processos, né, de mediunidade, de conflitos com a minha família por conta de religião, eu fui crescendo uma criança com muitos traumas, com muitas dores. Depois me tornei uma criança suicida, uma criança depressiva. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui construindo uma vida de muita dor, de muita tristeza. Conclusão, quando eu tinha 24 anos, eu tive esse problema renal. Através da metafísica, o rim está neuroassociado ao medo. Medo era tudo que eu tinha, não tinha um pai, minha mãe tinha ido embora, eu só tinha 2 avós, idosos, né, eu sabia que eles não iam me acompanhar por muitos anos, eu não tinha mais ninguém no mundo. E ainda vivia todos aqueles dramas, né, de mediunidade, porque a mediunidade controlada, tratada é linda, mas a mediunidade para uma criança que nem sabe o que é isso, é atormentador. Eu achava que realmente eu era uma criança ruim, e porque eu era uma criança ruim, o demônio, os capetas ficavam aparecendo para mim, e eu via muitas imagens realmente negativas. Então, quando eu cheguei aos 24 anos, o meu corpo somatizou toda a doença. Então eu nasci saudável. A doença foi criada, ela foi esculpida através da dor. Então, quando eu conheci a física quântica e entendi que os nossos pensamentos, sentimentos e emoções criam a nossa realidade, que toda a nossa dor está emitindo uma frequência vibracional para a célula, e essa célula está adoecendo com base nessa carga de informação, então eu entendi que assim como a gente cria, a gente também descria. E aí eu fui tratar o quê? A minha emoção do medo. E quando eu tratei e ressignifiquei toda a dor do medo, os meus órgãos se curaram. Que maravilha isso é algo tão fantástico, porque, muitas pessoas se desacreditam, né, de Uhum. si, e às vezes elas mesmas levam a vida ao fim, né, não porque elas premeditaram algo, mas porque não tinham Uhum. essa força para ir atrás e buscar, né. É a falta de conhecimento. Nós vivemos numa sociedade que não sabe o que é um átomo. Se eu não sei o que é um átomo, eu nem sei do que eu sou feito. Quando eu falo de energia com uma pessoa que entende de energia, ela tem um conceito, mas a massa da sociedade não tem ideia do que é energia. Então, quando nós falamos de energia, nós somos neuroassociados ao quê?
aquela pessoa que vende a sua arte na praia, aquela pessoa que acende incenso, etc. O que é 1% do que realmente é energia. Então, quando eu entendo quem eu sou e o que eu estou fazendo no planeta, eu mudo completamente a minha realidade. A questão é que as pessoas nem, não têm ideia de que elas podem fazer isso. Então, se todo ser humano soubesse que nós somos energia, tudo é energia, e isso não é um papo espiritualista, isso é ciência, essa é a ciência moderna. Aliás, tudo que existe de tecnologia aqui vem através dos estudos da física quântica, estudos de onda. É assim que eles estão nos ouvindo em casa agora, nesse momento. Por quê? Porque os equipamentos aqui captam as ondas de informação da nossa voz, da nossa imagem e transferem. Quando as pessoas começam a estudar e entender a ciência, automaticamente elas quebram a Matrix. E esse ponto da criança, sabe, você falou, eu acho que os pais de plantão que estão assistindo deviam prestar bastante atenção nisso, porque realmente o que a gente ouve por aí, que o maior impacto, tudo que a pessoa traz de dor, né, inclusive essa questão financeira mesmo, vem por mecanismos que as crianças ouviram. Às vezes uma criança, a pessoa desacreditou dela, ou colocou na cabeça dela que ela não era boa o suficiente. Qual é o impacto, e digo assim, em termos de idade, né, que é mais relevante para um ser humano no aspecto de formar essa mentalidade de, por exemplo, nada dá certo na vida da pessoa, sabe? Eu vou dar uma aula agora para os pais, porque isso é algo que não tem na internet. E geralmente os pais que têm essa informação, eles precisam pagar muito caro em masterminds, com profissionais, para entender isso que deveria ser ensinado na escola. Desde o momento da concepção, em que nós ficamos ali 9 meses dentro do ventre da nossa mãe, desde o momento que nós chamamos de vida intrauterina, a sua mente está sendo programada. Então a sua mente, ela não é programada a partir do momento que você chega no planeta. Ela já é programada lá atrás. Então você fica 9 meses no ventre da sua mãe, pensando e sentindo como ela. Então, se a sua mãe está sentindo dor, você sente dor. Se a sua mãe sente alegria, alegria. Se a sua mãe está sentindo ansiedade, depressão, tristeza, se ela não é apoiada, se ela não se sente amada, você sente tudo isso como se fosse com você. Esse é o problema. O bebê, ele não consegue entender que todas as emoções são da mãe. Então, se o pai, por exemplo, agride a mãe, se o pai e a mãe tá criticando a filha, o bebê sente que está criticando ele. Isso quer dizer que nós já, antes de pisar na Terra, nós já nascemos com uma pré-programação que foi tudo que foi vivido na vida intrauterina. Eu faço regressão à vida intrauterina há mais de 10 anos. É incrível. A maior parte dos traumas dos seres humanos eu trato lá na vida intrauterina. Porque você pode perceber que o ser humano muitas vezes está repetindo o padrão do pai, da mãe, automaticamente está no inconsciente. Por quê? Porque é uma programação que você nem conhece, você não recorda. A partir do momento que você nasce, até os seus 7 aninhos de idade, você não tem a mente consciente, você só tem a mente inconsciente. E a mente inconsciente, ela é um jardim fértil onde tudo que você planta dá. Então, o que isso quer dizer? Se você nasce num seio familiar de amor, de entrega, de acolhimento, a grande probabilidade é você crescer com uma programação mental de autoestima, posso, sou, quero, consigo, tenho. Mas se você nasce num seio familiar de desunião, de tristeza, de dor, de gritaria, de abuso mental, emocional, físico, você já vai crescer com essa programação. Então imagina que você cresceu com seu pai e sua mãe, e toda vez que chegava dia 10, você já começava a ficar desesperado, porque era o dia de pagar os boletos, e todo dia de pagar boleto, sua mãe e seu pai discutia. Sua mãe discutia com seu pai, porque ela queria que ele pagasse os boletos, ele não tinha o dinheiro, eles começavam a gritar um com o outro, podendo até mesmo ter uma agressão. O que a criança entende? Dinheiro é igual problema. Dinheiro é igual briga familiar. Então, a mente inconsciente que quer nos proteger, quando nós crescemos, ela faz o quê? Repele o dinheiro. Ela repele o dinheiro, como uma forma de proteger, ou seja, se eu tiver dinheiro,
aquilo vai acontecer com a minha família. Só que é inconsciente, o ser humano não entende. Por quê? Porque ninguém ensina isso. Então, dos 7 anos de idade, a partir dos 7 anos de idade, você desenvolve a sua mente consciente. E a mente consciente é a mente que nós estamos conversando aqui agora. É a mente que tem noção de certo, errado, tempo, espaço. Só que a mente consciente, ela tem 5% do poder de tudo que está acontecendo aqui. 95% de tudo que nós fazemos é com base no que nós programamos na mente inconsciente. Então fica muito simples se eu explicar da seguinte forma. Imagina que eu peguei um CD e nesse CD eu fui lá e gravei Mamonas Assassinas. A primeiro momento, eu escuto o CD e eu fico muito feliz, e eu canto as músicas e eu brinco. 3 meses depois, eu já cansei de ouvir Mamonas. Só que o ser humano tá ouvindo Mamonas Assassina 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50, tá envelhecendo ouvindo o mesmo CD, que foi gravado lá na infância. Então, se eu não pegar esse CD e regravar, ou seja, a ciência chama de neuroplasticidade, reprogramar a mente, se eu não gravar, por exemplo, Mozart em cima, a minha vida vai tocar Mamonas Assassinas eternamente. Então, se eu não tirar do meu CD interno, do meu software, crenças limitantes, paradigmas, preconceitos, medos, dores, traumas, pela vida toda eu vou viver o mesmo padrão que eu vivi lá na infância. E esse exemplo que você deu é muito simples para as pessoas entenderem, Sim. porque às vezes a gente não consegue tapar o ouvido, mas a gente passa num lugar que tá uma música super ruim, né? Uhum. E aí você tá no trânsito, de repente tá aquela música entrando e fica na sua mente, né? Sim. Isso porque você não escolheu, né, escutar aquela música. Mas aí uma técnica que eu uso que funciona, eu ponho um mantra repetidamente, para quê? Para inundar com outra informação e empurrar aquela que estava de forma forçada. E aí esse ponto da criança é super importante, então, que até os 7 anos os pais estejam inundando essa mente de positividade, por exemplo, dizendo que o dinheiro é bom, que é abençoado, que fazer aquilo que ama é fundamental e que, consequentemente, você vai ser bem-sucedido, e evitar a todo custo colocar pressão nessas crianças, porque eu vejo os pais, eles colocam pressão nas crianças, tipo, ó, isso daí, eu dei um duro danado e você não está aproveitando, achando que está ensinando, né? Eu acho que isso também é um ponto a se a gente observar, né? Sim, é interessantíssimo isso que você falou. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Pais feridos vão criar crianças feridas, que vão criar outras crianças feridas, e é por isso que o planeta está dessa forma. Para mim, a primeira coisa para um pai e para uma mãe, antes de ter filho, era trilhar o autoconhecimento. Trilha o caminho do autoconhecimento, cura suas feridas internas e tenha os seus filhos. Você vai ter uma família feliz, próspera. Se você não curar suas feridas, por que a música que eu não gosto, quando eu escuto ela, ela fica na minha mente? Porque tudo aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais você resiste a algo, quanto mais você não quer enxergar a sombra, mais a sombra toma conta de você. Esse é o problema. Então, por exemplo, eu ouvi uma música, entrou na minha cabeça, canta ela. E ela vai desaparecer. Por quê? Porque eu não resisti. Agora, quanto mais eu quero intitular que aquilo é negativo, que aquilo é ruim, que aquilo não faz parte de mim, mais a sombra vai tentando tomar conta. Então, o que eu preciso fazer com a criança? Entender que ela é uma criança. Os adultos não entendem que a criança é criança. Esse é o problema. Eles querem ensinar muito, no momento que a criança, ela precisa só ser e não aprender muito. Então, o que eu preciso falar para a criança? Tudo aquilo que é construtivo. Então uma criança, ela quer brincar, ela quer errar, ela quer acertar. E o que ela quer de você? Ela quer que você apenas veja. Ela não quer aplausos, ela não quer que você fale que ela é a melhor, mas ela quer ser vista. Nós vivemos num mundo onde o pai e a mãe não vê os filhos. Eles têm presença carnal, o corpo, mas não tem presença espiritual. Quantos pais você conhece que realmente senta e brinca e se diverte com os filhos? Não, a presença tá ali, com o celular, com a televisão, com tantas outras coisas. Esse é o problema. Se o pai e a mãe simplesmente, só isso, só der amor e enxergar a criança, ver ela, pronto, eles vão conseguir uma criação incrível. Mesmo que eles não falem nada, porque para a frequência vibracional do amor, a frequência vibracional do amor que ela se mantém na casa de uma pessoa
ela já é a grande faculdade, ela já ensina. Essa frequência não precisa de palavras. A criança que cresce amada, ela vai ser um ser humano bem-sucedido. E uma vez eu vi nos comentários, a gente já falou uma vez sobre um assunto de crenças limitantes, né? E aí houve um comentário que era assim, ó. Tudo bem, eu tenho uma crença limitante que é em relação a meus avós, meus pais, e a pessoa tinha a constatação disso. Não quero passar para o meu filho, para as próximas gerações. Mas, de fato, eu encontro uma grande dificuldade quando o meu filho me pede algo e ela não tinha dinheiro para comprar. Então, ela dá uma dica, sei lá, algo para a pessoa sair dessa pressão de quando ela realmente tiver uma dificuldade e não tiver dinheiro, uma maneira que ela possa comunicar à criança sem ficar embutindo que eles não têm dinheiro o tempo todo, porque ela falava, eu estava criando a minha realidade, porque eu era obrigado a falar que não tinha o dinheiro, entendeu? Na verdade, palavras são mágicas. Tudo que a gente fala, a gente está profetizando. Eu não preciso explicar para a criança o meu não. Filho, agora não. Eu não preciso explicar para ele que eu não tenho dinheiro. A criança, ela precisa entender o que é sim e o que é não. Eu não tenho que ficar como adulto, um adulto curado, ele não tem que explicar para a criança porque a decisão dele é não. Mamãe, eu quero isso. Filho, não é o momento agora. Quando for o momento, a mamãe compra para você. Excelente. E eu procuro Entende? usar esse método também, porque são explicações demais, que as pessoas justificam o tempo todo e já vai Sim, a gente entrando na mente, justifica. né? Por exemplo, né, você me faz um convite. Eu falo, maravilhoso, não posso. Sim, eu não posso. Eu não tenho que explicar. Maravilhoso, eu não posso por isso, isso, isso e aquilo, entende? Quando nós temos insegurança, a gente quer falar isso. Principalmente quando a gente pode estar falando que não pode, entendeu? Porque a gente quer justificar, mas não tem necessidade. Uma década atendendo pessoas do mundo todo, maravilhoso. Nunca um adulto falou para mim, ai, o meu trauma é porque eu queria um carrinho e o meu pai não me deu. O trauma é, o meu pai não me abraçava. O meu pai nunca me disse eu te amo. O meu pai nunca sentou brincar comigo. Eu falava, pai, vem ver o meu desenho. Ele falava, você não tá vendo que eu tô ocupado? Eu falava, mãe, vem brincar comigo. Você não tá vendo que eu tô cozinhando? Os traumas nunca são porque não deu algo material. Os traumas dos humanos é por não se sentirem amados. Então, os pais que estão nos ouvindo, você não tem dinheiro para comprar algo para os seus filhos, pode ficar tranquilo. Você não vai traumatizar o seu filho porque você não tem dinheiro para isso. Mas você vai traumatizar o seu filho se você escolheu ter um filho e ainda assim não tem carga emocional para dar amor para ele. E eu vejo que o teu trabalho, ela envolve vários passos, né? E eu acho bem interessante isso, porque tem toda uma ressignificação e várias técnicas, né? E hoje o que eu vejo é que as pessoas são muito imediatistas, né? Até por conta da época que a gente vive, né? Uhum. E elas querem, por exemplo, que você chegue aqui e fale assim: olha, eu tenho uma técnica para você agora destravar a sua prosperidade. Quando alguém faz essa pergunta para você, que tipo de resposta você dá? Tipo, doutora, eu quero uma técnica imediata para eu destravar minha prosperidade agora. As pessoas que estão buscando destravar a prosperidade agora são as mesmas pessoas que são reféns do jogo do tigrinho, das bets, porque elas veem um influencer nas redes sociais, brincando ali, mexendo ali, e aí, de repente, ele aperta 3 teclas e bum, R$ 1.000 na conta. Isso é ilusório. Você já conheceu alguém, não precisa nem ser no Brasil, no mundo todo, que foi jogar no jogo do tigrinho e ficou milionário? Ninguém. Então, na CPI, né, onde a Virgínia estava falando na CPI, eu achei muito interessante, porque uma das autoridades pergunta: a sua família joga? Ela não joga comigo. Mas calma aí. Então só pode jogar no celular dela? Por quê? Por que no celular dela e não? Então, assim, a questão não é contra a Virgínia, tá? Enfim, cada um, cada um. Até porque jogar é uma escolha. A questão é mentalidade. O que te faz ser pobre e escasso e o que te faz enriquecer é a mentalidade. É isso que eu ensino para as pessoas do mundo todo. Se você muda a mentalidade, automaticamente você muda a frequência vibracional e quando você entra na frequência da abundância, automaticamente dinheiro, ele vem com facilidade, sem esforço. Não é que o dinheiro é fácil.
A frequência vibracional que você se coloca faz com que a abundância venha com facilidade. Só que eu estava falando hoje com uma pessoa nos meus atendimentos. É uma frase clichê, mas é uma frase real e vai impregnar na sua mente. O mais puro mel, ele vai azedar um recipiente sujo. Então, o que você mais vai encontrar são pessoas que dizem: eu estou estudando a espiritualidade, eu estudo física quântica há anos, mas minha vida não muda. Não muda porque não mudou o sistema de paradigmas. Se você não muda quem você é, os seus resultados não mudam. Então, eu entendi, maravilhoso, que se eu não limpar primeiro, o que eu chamo de limpeza de lixo emocional, se primeiro eu não limpar todo o lixo emocional, eu não vou ter resultados. Então, imagina, nós estamos aqui num cenário maravilhoso. Imagina que eu pego vários sacos de lixo e espalho por aqui. Então, de repente, eu encontro uma outra mesa ainda mais bonita que essa, compro ela e coloco aqui. Vai mudar o cenário? O lixo tá aqui, entende? Entre aspas, não, né? Não adianta. As pessoas, elas... Quantas vezes você limpa a sua casa por semana? Por exemplo, se você ficar 2 dias sem limpar a sua casa, o que vai acontecer? A energia dela já vai começar a ficar péssima. Uma casa, eu tô falando de matéria. Agora imagina a mente humana. Tem pessoas que estão vivendo há 30, 40, 50, 70 anos e nunca limparam a mente. Agora, imagina lá na infância, adolescência, fase adulta. Todos os traumas, dores, traições, todos os problemas que você já viveu na sua vida. Você nunca limpou? Estão lá. Então, pode vir Jesus Cristo materializado aqui no planeta e tentar te passar uma informação. Não vai acontecer na sua vida. Porque se você primeiro não soltar o lixo, você não vai conseguir reprogramar a sua vida. Essa é a grande questão. Então, eu preciso entender que o ser humano, ele não é uma coisa só. O ser humano é um todo. E nós somos Deus. Nós somos a centelha divina da criação. Entender isso muda tudo. Porque se eu sou Deus, eu tenho todos os poderes de Deus. E qual o poder de Deus? Qualquer um. Como, por exemplo, criar minha realidade. Então, se eu for usar o cristianismo, que é a base mais forte do nosso país, para que todos entendam, Deus teve um filho chamado Jesus, certo? Dentro dessa história, Jesus tinha que poder? Todos os poderes. Podia ressuscitar uma pessoa, podia caminhar sobre as águas, multiplicar o pão, fazer com que a água virasse vinho, ok. Quais são os poderes de Deus? Todos, certo? Tudo que a gente pode Logo, imaginar. o filho dele tem todos os poderes. Se nós também somos filho de Deus, por que Jesus tem poder e nós não? Porque o grande sistema nos manipula desde o momento que a gente sai do ventre da mãe para acreditar que nós somos um pedaço de carne perambulando pela terra. E como nós somos Deus, mas nós acreditamos que nós somos nada, o que nós reproduzimos no planeta? Nada. Agora, quando você tira o véu que foi colocado sobre os seus olhos e entende que você é Deus, acabou. Quando você entende que você é uma centelha divina da criação, e você entende que você é o criador, você é o Michelangelo da sua vida, você muda tudo. Esse é o problema. O sistema Matrix faz o humano acreditar que ele tem que buscar um Deus que está fora. E o ser humano nunca vai encontrar esse Deus. Porque ele está buscando em lugar errado. Ele só vai encontrar Deus quando ele buscar dentro. Porque é quem ele é. E a própria Bíblia, né, que, enfim, tem só fragmentos das palavras, né, porque nós sabemos que ela é totalmente manipulada, mas a própria Bíblia tem lá em Salmos, Salmo 82. Todos vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Você é um Deus, você é filho do Pai. E você tem todos os poderes do Pai. Mas enquanto a sua mentalidade for de um mendigo espiritual que se ajoelha e implora para um Deus fora para ter algo, você nunca vai ter o seu poder de Deus. Isso que você falou de Jesus é uma questão muito forte, muito, muito legal, porque eu acho que é um fator de uma crença limitante extremamente forte que as pessoas têm.
Você falou sobre ele saber tudo aquilo. Ele sabia que ele era o poder do eu sou. Uhum. Ele informou as pessoas que as pessoas também eram. E, de forma errônea, as pessoas apontam e falam, não é lá, não é aqui. Ele falou que eu sou, mas não era egocentrismo, ele estava explicando o poder do eu sou, Exatamente. e a galera não entendeu até hoje. Muita gente não entendeu, e ainda fica olhando para ele falando, não, os meus pecados e tudo mais, sendo que ele veio informar uma aptidão que todos nós temos, outros mestres também, né? Uhum. Então tá aí, né? Essa grande crença limitante que as pessoas ainda têm. Essa é uma das primeiras crenças que eu quebro, né, com os meus alunos. Porque se você não quebrar essa crença, você nunca vai evoluir na vida. Você pode até ter dinheiro, você pode ser muito bem-sucedido financeiramente, que é algo que as pessoas desejam muito nesse plano, mas você vai ser totalmente vazio, porque não tem como você ser completo se você não sabe quem você é. A nossa sociedade é preguiçosa. É por isso que as pessoas querem as coisas para ontem. É por isso que as pessoas perdem bilhões no jogo do tigrinho, por exemplo. Porque ninguém quer sentar e estudar. As pessoas querem algo mastigado. Então, o que é mais fácil? Eu vou até a igreja, eu sento ali, uma pessoa que foi escolhida por Deus, porque as pessoas acham que elas não são escolhidas por Deus, então elas precisam de um intermediário. Me ensina algo, eu escuto aquilo que ele falou, eu nunca li a Bíblia, que seja, vou seguir o cristianismo, mas nunca li, a não ser alguns parágrafos que é lido ao longo dos anos na minha vida. Eu não entendo o que está escrito ali, porque ali está tudo escrito por parábola. Então, eu vivo a minha vida sob a ótica de interpretação de um pastor, ou de um padre, ou de um líder religioso, com base nas crenças próprias da instituição. Esse é o problema. Então, o problema não é a igreja, tá? Eu não sou contra a igreja. Eu acho até importante para muitas pessoas estar ali enfim, e louvar a Deus, ok, não é um problema. O problema é acreditar em qualquer coisa sem nunca querer enxergar pelos meus próprios olhos. E o seu exemplo de vida, ele é muito bacana porque o que eu vejo hoje? Você ressignificou e levou isso para um aspecto super alto. Outras pessoas pegaram esse tipo de rumo na vida e conseguiram ser referências. Só que o que eu vejo hoje? A questão do dinheiro. Muitas pessoas, na força do ódio, ganham dinheiro. Que a gente vê que as redes sociais possibilitaram isso, até os exemplos que você falou, né? De influencers e tal. Sim. É na força do ódio, vem dinheiro, e eles querem escancarar na cara da sociedade que eles, entre aspas, venceram, porque receberam muito dinheiro, não estou nem julgando quais são as fontes, mas estão com muito dinheiro. Mas, de fato, como alinhar isso com uma vida cheia de propósito e valores? Primeiro a gente tem que entender o que eu quero. Porque felicidade, maravilhoso, é só um ponto de vista. Riqueza é um ponto de vista. Por exemplo, 100 mil reais para mim, alguns anos atrás, era o auge da riqueza. Hoje é a folha de pagamento dos meus funcionários. Se eu ganhar apenas 100 mil reais no mês, se eu construir e ganhar 100 mil reais no mês, eu não pago as contas da minha empresa. Entende? Então a primeira coisa que eu preciso entender é quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. É esse o ponto principal para eu mudar completamente a minha vida. Então, vou me conhecer cientificamente. Eu olho para o meu braço, eu tenho pele, pelo, gordura, músculos, ossos. Vou aqui para a região abdominal, tenho atrás dos ossos os órgãos. Pego um órgão, qualquer um, coração. Coloco ele sobre um microscópio potente, começo a ampliar a imagem, o que eu encontro ali? Células. Quanto mais eu amplio, mais eu vou entendendo quem eu sou. Amplio células, moléculas, átomos, prótons, elétrons, nêutrons, energia. Então, primeiro conceito, energia não é coisa de gente doida. Energia não é coisa de quem é espiritualizado. Energia é o que eu sou. E não somente o que eu sou, é tudo o que tudo é. Então, se eu pegar esse microfone e colocar ele num microscópio, o que eu vou encontrar? Células, moléculas, átomos, prótons, elétrons, nêutrons, energia. Se eu pegar essa taça d'água, a mesma coisa. Todos esses livros,
árvores, nuvens, qualquer coisa existente no planeta é energia. Porém, a carga de informação de cada coisa é que vai construindo tudo que está aqui ao nosso redor. Então, um átomo, ele vibra uma média de 15 trilhões Hz ciclos por segundo. Muito científico, vou deixar mais claro. Então, imagina que eu pego um beija-flor e esse beija-flor, ele bate as asas dele 15 trilhões de vezes por segundo. Você vai conseguir enxergar essa asa batendo? Não, é por isso que você não está enxergando tudo que está aqui. Só que do átomo para a célula, da célula para a molécula, até formar esse sistema que nós chamamos de corpo humano, nós saímos de 15 trilhões para 12 Hz ciclos por segundo. Então, se o beija-flor ele bate a asa 12 vezes num segundo, é muito rápido, mas ainda assim dá para ver, certo? E você está em 44 países, é isso? Atingiu 44 países. E aí me surgiu essas questões, essas barreiras culturais, né? Quais são as principais? Porque no Brasil a gente já conhece muito bem o discurso das crenças limitantes dos brasileiros, né? Isso muda? São os brasileiros que levam para lá. São os próprios brasileiros que estão em outros países que levam esse conhecimento. Não fui eu que fui até outros países. São os próprios brasileiros que estão levando para o mundo todo. Por exemplo, você vai para a Europa, né? Na Europa, digamos que as pessoas sempre dizem, tem uma outra mentalidade, né? O Israel, por exemplo, já vem até um contexto bíblico, que eles sabem lidar melhor com o dinheiro, né? O japonês é um povo que trabalha e trabalha, né? Então, existem algumas diferenças e talvez até algumas crenças meio peculiares, né, nos diferentes lugares, né? E você que está em contato com tanta gente, o brasileiro é um povo também abençoado, que leva muita coisa boa para o mundo, né? Mas quando chega nesses países que nós consideramos aqui, que são países de primeiro mundo, você se depara com aspectos similares também, como, por exemplo, pessoas que têm essas crenças limitantes em relação ao dinheiro, ipsis literis, o brasileiro? Na verdade, maravilhoso, eu não tenho acesso nenhum, e nem me importa, na verdade, no bom sentido que eu digo, porque eu só sou a fonte. São eles que vêm tomar conhecimento de mim. Então, as crenças dele, o que eles pensam, o que eles não pensam, se eles estão no país de primeiro mundo, de segundo, de terceiro, para mim é indiferente. Eu só sou a fonte. Eles vêm até a minha mentoria, buscam a informação e, através de todo o meu processo de limpeza de lixo emocional, de reprogramação mental e de estudos profundos de física quântica, eles recebem essas informações. Quando a pessoa me busca para o atendimento individual, ela já vem interessada na cura dela. Cura financeira, cura de relacionamentos, cura de saúde. Então, ela não vem me questionar, ao contrário. Ela vem me pedir um caminho e eu sou a pessoa que conduzo ela através desse caminho. E sobre as afirmações positivas e as técnicas de visualização que são muito difundidas? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Eu vou terminar de explicar o que eu estava explicando, porque só com esse entendimento é que, né, eu posso passar essa informação. Nós falamos, né, a primeira coisa, quem eu sou, energia, certo? O que eu estou fazendo nesse planeta? Eu estou aqui vivendo uma experiência humana. Se eu estou aqui vivendo uma experiência humana, quer dizer que eu não sou humano. Eu estou em estado humano. Quando eu começo a entender isso maravilhoso, tudo muda. Porque as pessoas estão extremamente presas à história, à narrativa da experiência humana delas, sem entender que isso é só uma experiência. Então a ciência, ela não consegue nos dizer de onde nós viemos, mas energia não morre, só se transforma. Isso quer dizer que a gente teve que vir de algum lugar. Se energia não morre, quer dizer que eu e você, nós nunca vamos morrer. O corpo, isso que nós identificamos na matéria, morre. Quem nós somos continua eternamente. Então, se eu entendo que eu sou energia e esse campo de energia ele está em contato com o universo e absolutamente tudo que eu penso, sinto e vibro emite uma frequência vibracional para o universo que me devolve não o que eu quero, mas o que eu vibro, pronto.
Eu decodifiquei a Matrix toda. Então agora eu vou para sua pergunta. Se eu sou pura energia e eu estou criando a minha realidade com base no que eu vibro, se eu estou vivendo escassez, eu estou vivendo escassez por quê? Está trazendo de volta, Porque é né? o que eu vibro. Eu falo o tempo todo. Eu reclamo o tempo todo, eu falo o tempo todo, eu me sinto o dia inteiro muito mal porque eu tô na escassez. Então, energia é um cartão de visita que chega antes que você. Você pode me enganar, eu posso te enganar, mas a gente não pode enganar o universo. Então, 24 horas por dia, eu estou emanando frequências vibracionais. E essas frequências vibracionais, elas voltam através de pessoas, situações e ocasiões que criam a minha realidade. Então, estou doente? Por quê? Lembra, eu contei um pouquinho da minha história? Por que que eu estava com quase falência dos meus rins? Porque eu vivi uma vida toda até os 24 anos na extrema dor, querendo morrer, querendo tirar a minha vida. Então, o que aconteceu? Eu adoeci. Toda doença, ela inicia no mental. Toda doença é emocional. Tudo vem. Ah, mas o meu pai e minha mãe tinha. Sim, nós somos 50% pai e 50% mãe, certo? Então, quer dizer que nós herdamos a carga de informação mental e emocional também. Se eu continuo repetindo os mesmos padrões dos meus pais, eu vou ter a mesma vida, inclusive a mesma doença, o mesmo câncer, a mesma depressão, o mesmo diabetes. Estou na escassez. Por que eu estou na escassez? Porque eu vibro na escassez. Vai parecer muito básico, e é claro que não é tão simples assim na prática, mas existe toda uma ferramenta que a gente usa para sair disso. Se eu estou na escassez, é porque eu vibro na escassez. Se eu estou vibrando o dia todo na escassez, não tem como voltar a outra realidade. A lei da atração, ela diz que semelhante atrai semelhante. Ou seja, eu atraio aquilo que eu vibro. Eu atraio o igual. Então, a minha agenda, ela sempre tem centenas de pessoas na fila de espera. Eu não estou falando isso por ego. Eu estou falando porque eu encontrei a frequência. Então, aonde está a minha frequência agora? Quero, sou, posso, consigo, tenho. Eu estou na abundância. Então, toda pessoa que tem dinheiro para comprar, e ela me escuta e ela fala, preciso do trabalho dela, eu estou vendendo alguma coisa aqui? Não estou vendendo nada. Mas automaticamente, a pessoa que está nos ouvindo e que precisa disso, ela vai falar, preciso dela. Eu não preciso vender, eu não preciso oferecer nada. Agora, se eu estivesse na frequência vibracional da escassez, nada dá certo para mim, ninguém quer me ouvir, ninguém quer comprar minhas terapias, o mundo tá assim, o mundo tá na dificuldade mesmo. Ah, mas também o governo, olha como tá. A minha frequência tá densa. Aonde estão as pessoas que podem comprar? Posso, sou, quero, consigo, tenho. Então, quando entra em ressonância? Nunca. Entende? Porque entender sobre energia muda tudo. Se eu não entendo sobre energia, fica muito vago quando se fala de energia. Tudo tem uma frequência vibracional. As pessoas, elas querem abundância financeira implorando para Deus olhar para elas, porque o ser humano, ele se transformou um mendigo de Deus. Quantas pessoas você conhece realmente, verdadeiramente na sua vida que acorda, meu Deus, gratidão, gratidão por minha casa, gratidão por minha cama quentinha, gratidão pelo alimento, gratidão por essa roupa, gratidão por esse convite, gratidão por estar aqui passando essa informação. As pessoas nem lembram de Deus, porque as pessoas não querem Deus, elas querem um milagre. É que elas entendem que elas só têm um milagre através de Deus. As pessoas não buscam o bom relacionamento com Deus, a amizade genuína com Deus. Elas só buscam Deus quando o negócio aperta. E aí elas não se sentem ouvidas. Por quê? Porque elas não sabem ouvir Deus. Porque elas pensam que Deus é algo que vai se materializar e vai fazer a vontade delas. Então, se eu tenho meu pedido atendido, Deus me ama. Se eu não tenho meu pedido atendido, Deus está pesando a mão sobre mim. É esse nível de mentalidade que a sociedade tem. E enquanto você tiver esse nível de mentalidade, sua vida nunca vai mudar. E aí nessa escala de frequência que você falou, acho bem legal. Qual é a proporção, então, de uma pessoa que está na gratidão, mas não faz oração nenhuma, mas está vibrando na gratidão, e aquela pessoa que está maquinalmente repetindo palavras e palavras, porque ela acredita que o Criador trará até ela por um motivo de estar implorando, né?
Então, eu vejo que isso é um fator importantíssimo. Na balança, a gratidão ou implorar. Que pergunta inteligente, incrível. A oração mecânica, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, não tem emoção. O que faz eu vibrar a frequência vibracional, a onda daquilo que eu crio a minha realidade, não é o que eu falo, nem o que eu penso, é o que eu sinto. Então, se eu tô sentindo gratidão genuína, gratidão por estar aqui, milhões de pessoas vão assistir esse episódio, então, Criador, me usa como instrumento da sua paz. Se eu tô nesse estado, automaticamente, sem fazer esforço nenhum, eu já estou conectada a Deus, porque Deus é riqueza, Deus é abundância. É só você olhar para o nosso planeta. O nosso planeta inteiro é riqueza e abundância, o que não é porque nós destruímos. Inclusive o Brasil, se você pegar uma semente e jogar no chão, mesmo que você não plante, só de você jogar no chão, passado algumas semanas, você vai passar ali e vai ter novas plantas. Tudo que a gente planta dá, porque Deus é prosperidade. Mas como eu me. Vou até fazer uma comparação que eu gosto bastante, que é o seguinte: na ciência, só existe um tipo de energia no universo. Só um. Não existe vários tipos de energia. Então, se eu pegar um microscópio e colocar ali, e a gente surgir na frente desse microscópio, vai sumir você, vai sumir eu, e só vai ficar um mar de energia. Não dá para saber o que é o que. Porque tudo é uma coisa só. E nós podemos vibrar. Não é que existe a energia positiva e negativa. Nós vibramos ou no positivo ou no negativo. 24 horas por dia. Nós estamos nessa oscilação. Quem é Deus? O positivo. Quem que é o diabo, né? Dentro do que, né, a sociedade acredita? O negativo, certo? Isso quer dizer que no meu dia, ou eu estou servindo Deus, ou eu estou servindo o diabo 24 horas por dia. Porque não tem outros caminhos, não tem outras fontes. Então, se eu estou no estado de gratidão, gratidão por minha vida é abençoada, e eu sinto essa gratidão por tudo, automaticamente, eu nem quero, é inconsciente. Eu estou alimentando o positivo, porque eu estou emanando para o planeta essa onda positiva. Quando eu estou na escassez, na dor, na dificuldade, automaticamente eu estou alimentando o negativo. E é por isso que a minha vida vai se materializando cada vez mais no caos do negativo, porque nós nos retroalimentamos. Então, estar no estado de abundância é estar no estado de Deus, porque Deus é abundância. O negativo que é a escassez. Só que o sistema fez você acreditar no contrário. Fez você acreditar que é estando na escassez que você está próximo de Deus. Que Deus, que é luz, força, onipotência e amor, vai desejar que um filho seu fique na necessidade para agradá-lo e então assim ganhar o reino dos céus? Não tem sentido, mas o povo acredita nisso. E porque o povo acredita nisso, eles vivem isso. E essa questão da crença, uma vez eu conversei com uma pessoa e falou: "Ué, você é bem-sucedido", o cara era bem-sucedido e religioso. Ele falou: "Não, eu coloquei na minha cabeça que não ter dinheiro que é coisa do diabo". Exatamente. É a primeira coisa que eu explico. Por isso que eu quis fazer essa analogia. Eu explico, toda vez que você está na escassez, você está na dor, no desespero, na tristeza, na raiva, no ódio. Você não está na frequência divina. Você não está na frequência crística. Você está na frequência do negativo. É o que ele quer. Deus criou as coisas mais maravilhosas. Então, Deus criou tudo aquilo que nos eleva. Então, por exemplo, alimento. Deus criou legumes, Deus criou proteína, Deus criou as carnes, Deus criou tudo aquilo que, quando colocamos dentro do nosso corpo, faz o quê? Nos dá energia. O negativo, sabendo que o ser humano ele seria facilmente manipulado pelos seus desejos, criou o quê? O McDonald's, a Coca-Cola, o milkshake. Porque mesmo a gente sabendo que ao consumir isso, nós estamos ingerindo a morte, nós estamos nos matando só pelo prazer do desejo. A gente escolhe a morte
ao invés daquilo que nos dá energia. Então o negativo, ele é muito inteligente. Ele sabia exatamente a sistemática como nos manipular para ter aquilo que ele quer. O negativo se alimenta do quê? Da nossa energia. Se a gente para de pensar negativo, se a gente para de viver negativo, a gente sai da frequência dele. Se você sai da frequência dele, você sai do caos que ele traz para sua vida. É exatamente isso que eu ensino. E esse lance da frequência que você falou, você deu até os exemplos do marketing, né? Eles utilizam frequências, imagens subliminares para convencer a pessoa que ela precisa daquilo a todo custo, né? É simples. A pessoa que não tem consciência, ela, na verdade, maravilhoso, a maior parte dos seres humanos não tem controle nenhum sobre eles. Nem é o humano que está mais operando ali. Ele já está sendo manipulado há muito tempo. Aquela alma só está ali naquele corpo, mas ela não tem controle nenhum. Quando você se deixa ser manipulado pelo desejo, você perde totalmente o controle sobre você. Então, por exemplo, recentemente agora, um MC, um cantor, MC do Pose, foi preso e, nossa, isso está repercutindo na mídia, né? Ok, por quê? Porque ele tem ligação com o Comando Vermelho. Se você pega as músicas, né, desse rapaz, não tem nada contra o artista, tá? Enfim, cada um escuta o que quer. Mas você pega a letra da música, o que tá dizendo? Arma, tiro, droga, mulher, pelada, etc. É isso que tem, né? Só que o que ele mostra em conjunto, isso já é uma reprogramação mental. Dinheiro, Porsche, Ferrari, mulher. Então, desde a adolescência, desde a infância, a criançada cresce entendendo que o crime compensa. Espelha, né? Espelha naquela pessoa que ela viu que tá Isso. bem, Quem né? são os ídolos dos nossos jovens hoje? Eu nem vou citar nomes, mas só pensa. E você que está nos ouvindo também pensa. Pergunta para os seus filhos, quem são os seus ídolos? É Saint-Germain? É Jesus? Não é, entendeu? É o MC Pose do Rodo, é a Anitta. E assim, eu não tenho nada contra esses artistas, tá? Não quero depreciá-los, tá tudo bem. A questão é que isso mostra os nossos valores. Aí, como você vai ter uma vida extremamente bem-sucedida se as imagens mentais que você o tempo todo consome te coloca na frequência do negativo? Se tudo que você escuta o dia inteiro, balança a raba, tanana, você alimenta o negativo. Aí você acorda de manhã, você não tem conexão nenhuma com o Criador. Você já acorda reclamando, alimentou o negativo. Você é praticamente uma marionete do Satanás, do que a sociedade chama de Satanás, né? Lúcifer, capeta, tanto faz. Você é uma marionete, porque você alimenta ele o tempo todo, você tá no time dele. E isso dói, quando eu falo isso, as pessoas falam, como assim? Dói, mas é a verdade. Se você não tá no time positivo, você tá no time negativo, não existe neutralidade nesse planeta. Se você não tá servindo bem, automaticamente você tá servindo mal. E se você está em estado negativo, e você sabe disso, as pessoas mesmo dizem, nossa, eu sou muito negativo. Então você é do time de quem? Aí você não quer depressão, não quer ansiedade, não quer doenças, não quer família destruída, não quer escassez? Então o caminho maravilhoso é para dentro. Eu tenho que entender se eu quero jogar no time de Deus, luz, Criador, Oxalá, tanto faz o nome que a pessoa dá para essa fonte inesgotável de energia, eu preciso me colocar em estado positivo.